Gente, deixa eu contar pra vocês. Nós estivemos aqui com uma pediatra maravilhosa. Isso mesmo, uma médica maravilhosa, tá? Maravilhosa. E eu vou te dizer, pra você que tá assistindo, a médica cardiologista Brenda Lucena falou sobre a importância do check-up radiológico em crianças. O check-up, que é importante para a gente ver como é que estão a saúde das nossas crianças e também dos nossos adolescentes quando o assunto é o coraçãozinho deles. Eu conversei com ela, tive um bate-papo maravilhoso e é claro que a gente quer apresentar para você. Veja aí. Bom, gente, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio a cardiologista pediátrica, que é a Brenda Lucena. Aceitou o nosso convite, uma grande profissional, especialista nesse assunto e que veio conversar com a gente para a gente saber como é que estão o coraçãozinho das nossas crianças ou como elas devem ter um coração saudável. Através de quem? De nós mães, que temos que cuidar do coração dos nossos filhos. E hoje ela veio para falar sobre um check-up cardiológico, que é necessário muitas vezes, que a gente pensa que só o adulto é que tem que se cuidar. E muitas vezes a gente está bem enganado, viu, gente? Não é por menos que eu trouxe essa grande profissional que já se encontra aqui no estúdio, que é a Brenda Lucena. Olha ela aí, toda linda. Seja bem-vinda. Vamos, a partir de agora, tá? Conversar sobre um assunto importante. Como é que você deve fazer o check-up no teu filho quando o assunto é coração? E aí é sempre bom a gente conversar sobre esse assunto porque as pessoas falam de coração de adulto. Sempre fala que o coração de adulto é que pode ter algum probleminha, mas a gente já tem que cuidar logo desde a infância, não é isso, doutora? Isso, bom dia, pessoal. Primeiro é um prazer estar aqui com você, que é uma pessoa maravilhosa, e falando de um tema que é super importante, né? Verdade. A gente sabe que a cardiologia do adulto, o coração do adulto, ele tem um destaque muito maior. Só que as crianças também, elas podem sofrer de problemas cardíacos, né? Quais são os principais sintomas, o que seu filho pode apresentar para você levar seu filho a um cardiologista pediátrico? Então, são crianças que fazem uma atividade física com pouca intensidade e já cansam. São crianças que ficam cianóticas. O que é a cianose? Ficar roxinho, os olhos roxinho, a região perioral, pertinho da boca roxa. São crianças que têm histórico de desmaio. Então, é uma criança que vai no pula-pula, ela aguenta pular pouco tempo, ela tem histórico de desmaio e eu chamo a atenção também para aqueles que não têm histórico de sintoma, mas que têm histórico de doença na família, né? Então, a gente já pode começar falando de um check-up. Quando é que uma criança pode e deve fazer um check-up através da sua mamãe? Então, primeira coisa, se tem histórico na família de infarto, pressão alta, doença cardíaca sabidamente, são crianças que a mãe ou o pai tiveram problema de arritmia, ritmo alterado no coração ou cirurgia prévia no coração, essas crianças, mesmo sem sintomas, elas têm indicação da gente fazer um check-up, que consiste em quê? Primeiro, uma consulta de rotina cardiológica, né? Outras, crianças com esses sintomas que eu falei, né? Sim. Ficar roxinho, ficar cansado, crianças que não ganham peso. É impressionante no consultório, às vezes a gente diagnostica, Vanusa, uma criança com problema cardíaco grave e a única queixa é não ganhar peso. Aquela criança que come tranquilamente, que faz as suas atividades físicas, mas são crianças que não ganham peso. Pronto, doutora, você falou a respeito de alimentação e falou a respeito de exercício físico. A criança também tem que fazer essas práticas, né? Porque a gente percebe que nos últimos tempos, nessa última geração nossa, né, das nossas crianças, a gente percebe que as crianças não brincam mais, ficam mais tempo na frente da TV, no celular, elas acabam não praticando tanto exercício físico, acabam ficando sedentárias, aumentam o colesterol. Tudo isso é preocupante? Pode não ser de imediato para a criança, mas para um futuro adulto? Com certeza. Inclusive, são um dos principais fatores de risco para a doença cardíaca na infância e na adolescência. Número 1, tempo de tela. Então, crianças que passam muito tempo na frente de videogame, televisão, internet, celular. 2, a atividade física recomendada hoje pela Sociedade Brasileira de Pediatria e de Cardiologia Pediátrica é de no mínimo 1 hora diária.
E aí está incluso o brincar como atividade física, os esportes, isso aí vai muito de cada criança. Adolescentes, eles gostam mais de esportes competitivos e é extremamente necessário para a saúde. Outra coisa que você falou perfeita, a alimentação. O que mudou da nossa geração para gerações anteriores, né? A alimentação. Os nossos avós, eles comiam muita comida natural, eles mesmos cultivavam, era o gado, era a galinha de sítio. Hoje em dia é tudo muito multiprocessado, fast foods, industrializados. Então essas comidas, esses alimentos, eles são extremamente processados e eles têm produtos químicos. E por mais que a gente diga, é saudável, quando você vai observar, é um saudável que já está ali na prateleira há muito tempo. Justamente. Não chega a ser tão saudável assim. Ele passou por algum processo para ele se manter firme e tanto tempo numa prateleira, né? A gente sabe que já não é aquele alimento que você vai para a roça. Isso. E come um milho que você vai cozinhar tirado da roça. É diferente, uma latinha de milho que você compra, ela já está enlatada ali há muito tempo. Então, assim, são ideias interessantes que podem ser levadas até você. A gente está perto da Semana Santa. Sim. E a gente sabe que tem muitos produtos que são vendidos em feiras, em mercados, que às vezes estão ali só com uma diferença, que você vai ter que fazê-lo quando chegar em casa. E as pessoas estão querendo muito essa praticidade. E tá custando caro? Tá custando porque hoje a gente já tem os índices de obesidade infantil elevadíssimos. E a gente sabe que a obesidade infantil, ela tá sim relacionada ao aumento do risco cardiovascular em criança. Ou seja, Vanusa, aquela criança obesa, ela vai se transformar no adolescente obeso, no adulto obeso. E a gente sabe que a obesidade no adulto, ela é um dos principais fatores de risco de infarto. A gente falando da questão de estar mais fortinho ou não, né? E obesidade. E quando alguém vê uma criança que é magrinha e que você fala, ó, ela tá com o colesterol dela tá um pouco mais alto, a pessoa custa acreditar. Como? A gente vive falando que colesterol alto não depende só da obesidade, mas as pessoas ainda não acreditam, né? Isso, porque assim, a gente tem aquela ideia de que o colesterol, ela é uma gordura visível, né? Mas não, o colesterol, na verdade, a grosso modo, é a quantidade de gordura que tem dentro do seu sangue. Então, você pode ser uma criança magra, um adolescente magro, mas se você consome uma quantidade elevada de carboidrato, de lipídio, que é gordura, com certeza seu colesterol vai estar alterado, né? A gente tem dois tipos. O bom, que é o chamado HDL, que é o colesterol que a gente tem que ter um pouquinho mais alto mesmo, está presente no ovo, está presente em alguns outros tipos de alimento, como o leite. E a gente tem o colesterol ruim, que ele é o principal causador das doenças cardíacas, que é o LDL. Então, esse LDL, ele está presente aonde? Nas frituras, nos carboidratos, no glúten principalmente. Então, bolachas em excesso, principalmente as recheadas, fritura, multiprocessados, são exemplos de alimentos ricos em colesterol ruim. Pronto, a doutora falou a respeito desses alimentos. Às vezes a criança não gosta, é uma dificuldade para uma mãe alimentar uma criança com aquela alimentação mais saudável. E aí acaba que a mãe sofre muito. Não quero comer isso, come pouquinho, às vezes não se alimenta nos horários adequados, não quer fruta, não quer salada, não quer se alimentar dos alimentos necessários, né? Seja um ovo frito, um arroz, um feijão, enfim, uma salada ali. Mas ele acaba diminuindo essa alimentação e acaba comendo muito mais besteiras. Aí onde mora o perigo, né? Isso. Não gostar de comer é diferente de comer besteira. É, totalmente. Porque assim, o que eu consigo orientar no consultório? Uma besteira boa, né? Criança é criança. A gente também não pode fazer uma dieta que nem a gente faz com adulto, porque a gente tem que lembrar que eles estão em crescimento. Então é sempre aquela coisa, manter o equilíbrio. Não tira totalmente as besteiras, mas você começa a incluir as verduras, você começa a incluir os alimentos saudáveis, como as frutas. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, crianças a partir dos 3 anos, que ela já começa a ter uma fala, né? A gente já consegue entender, são as crianças que a gente tem que levar muito no lúdico. Então, uma dica aí para as mães, fica a dica para todos. Usem fantoches, bonequinhas, ursinhos. A mãe vai ensinando a criança a comer através do lúdico. Porque se você coloca a criança numa situação de pressão, tipo, você tem que comer, você vai terminar transformando a comida como vilão. Então, essa criança, ela pode desenvolver até problemas de distúrbios alimentares causados por conta dessa pressão. Então, usa o equilíbrio.
Olha, durante a semana você vai comer verdura, você vai comer proteína, você vai comer fruta. No final de semana você vai comer seu biscoito, sua pizza, porque a gente tem que lembrar Sim. que são crianças. São crianças e a partir do momento que você dá essa preparação de alimentos, você acaba tirando mais aqueles que podem fazer mal e deixando uma alimentação mais saudável. Ele já vai ficar naquela expectativa. Eita, final de semana tá chegando, eu vou poder comer aquelas coisinhas gostosas, né? Exatamente. E assim, quais são as doenças mais comuns, por exemplo, na infância relacionada ao coração? Infelizmente, são as cardiopatias congênitas, né? Que já são crianças que as mães talvez não saibam e elas já nascem com problema estrutural no coração. E como algumas delas só começam a apresentar sinais e sintomas quando a criança já tem uma determinada idade, essa é a maior necessidade de, no menor sintoma, você procurar o cardiologista pediátrico. Doutora, muita gente tem te procurado com as crianças com ansiedade, dizendo que estão com o coraçãozinho acelerado ou que sentem dores no coração? Sim, muitas. E principalmente agora, pós-Covid, nessa época de Covid. Confundem muito a dor precordial, né, que é a dor no peito, com a ansiedade. Então, às vezes, são crianças que passaram muito tempo em casa, são crianças que passam muito tempo na frente na internet, na frente do computador. Então, essas crianças, elas têm o que a gente chama de sedentarismo. A capacidade cardíacazinha delas acaba diminuindo pela falta da atividade física que a gente acabou de falar. Sim. Então, quando essa criança faz um esforcinho maior, tipo até de levantar de uma cadeira de uma maneira mais abrupta, elas podem sentir aquela pontada, sente aquele pequeno desconforto no tórax. E isso já pode ser interpretado como algo no coração. E nada mais é do que uma crise de ansiedade, como um sedentarismo um pouquinho mais avançado. No caso, a mãe pode averiguar fazendo exames. Existem alguns exames mais comuns para aquelas pessoas que não tem gente na família com problema? Tem, a gente tem o eletrocardiograma, não é? Sim. Que ele faz uma análise momentânea do coração, são colocados uns fios, é um exame totalmente indolor. Sim. A criança fica deitada, é colocado os eletrodos e a gente analisa como está o coração naquele momento. Nós temos outro exame que a gente utiliza muito na nossa prática, que é o ecocardiograma. É como se fosse o ultrassom do coração. Nele, a gente consegue detectar se tem malformação, que vem a ser malformação, como se fosse o coraçãozinho nasceu com alguma alteração importante. Então, é o eco, o nosso exame de padrão ouro para ver isso. Então, seu filho tem um desses sintomas, começou a sentir dor no peito, sentiu que o coração está acelerado, alguma pressão maior no tórax, ou teve histórico de desmaio, ficou roxinho, ficou cansado, são os 3 exames que a gente pede. É o exame físico, a ausculta, né? A gente coloca aquele aparelhozinho chamado esteto, vai fazer a ausculta cardíaca, vê se tem alguma alteração na ausculta, alguma alteração nos batimentos e a gente encaminha para fazer o eletrocardiograma e o ecocardiograma. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença. Acho que a gente Obrigada. abriu aí várias dicas e informações necessárias. Procure uma especialista. Já falamos e vamos continuar falando. Os melhores profissionais e especialistas passam aqui pelo Bom Dia. E não é diferente, recebemos hoje a Brenda Lucena, que é médica cardiologista pediátrica. Veio hoje para dar dicas, especialmente para a gente cuidar dos nossos filhos. Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Então, eu atendo aqui em Teresina, no Vila Saúde Kids, em Floriano, na Medical Center Floriano, e tem o meu Instagram também, @doutorabrenda.lucena. Lá eu coloco algumas dicas, falo um pouquinho sobre coração, pediatria geral também. Então, estou à disposição de vocês. Primeiro, agradecer, porque eu acho um tema super importante. O seu programa é excelente, sempre vem com uma abordagem muito legal e muito simples para a mãe e para os pais entenderem. Então, muito obrigada pelo convite. Mas é bom, porque a gente sempre recebe os melhores profissionais aqui que também nos deixam à vontade, porque a gente está aqui para aprender, junto com vocês que são especialistas. Então, é sempre muito bom. Muito obrigada pela sua presença. A gente continua aqui, mas vamos para o estúdio. Muito bom, gente. Gostei demais, tá? Desse bate-papo, dessa entrevista gostosa. E a gente está sempre trazendo grandes profissionais aqui para o programa mesmo. E revelando pela primeira vez também esses médicos maravilhosos que estão aí e que têm muito para oferecer e que vão ajudar mais ainda na saúde do nosso estado do Piauí. Porque nós temos grandes profissionais que merecem ser vistos para você saber qual especialista você vai procurar.